Salve, salve, meus companheiros de jornada. Reginaldo Gasal quem vos fala. Espero que todos estejam bem. E hoje o vídeo é para mostrar aí o pregão do dia 14/6 que operamos aí através do operacional Gaza. De volta ao jogo, vamos ver aí como desenrolou o dia de hoje. Vamos lá. Primeiramente gostaria de pedir para quem puder aí se inscrever no canal, dar o seu curtir, compartilhar com aqueles que vocês possam achar que conseguiriam tirar aí proveito do nosso conteúdo, tá? O nosso canal aí ele vem mostrando operações em conta real do nosso setup desde o dia 1/6, tá? Então no canal tem todos os pregões desse mês aí, mostrando os resultados, dias de ganho, dias de stop, dias de 0 a 0. Então mostrando aí tudo para vocês, tá? No canal também tem um vídeo onde mostra detalhadamente como funciona o nosso operacional. Então aqui eu vou passar de forma resumida, tá? É uma regra de coloração que o mercado subindo ele pinta o candle de branco, descendo de cinza. Quando ele encontra um possível ponto na ponta compradora, ele colore o candle de verde. E quando na ponta vendedora, ele colore o candle de vermelho. A entrada se dá no fechamento do candle, estando verde compramos a mercado, vermelho vendemos a mercado. Posicionamos nosso stop a 200 pontos da nossa entrada e o alvo a 500 pontos da entrada. A partir daí não fazemos mais nada, não baixamos o nosso alvo, não subimos o nosso stop para proteger a operação e muito menos baixamos o stop com a expectativa de que o mercado vá andar contra e não vai nos estopar, tá? Entrou, alvo de 500 pontos, stop 200 pontos, isso é definido e aí é só aguardar. Ou é ganho ou é o stop. Capital recomendado para que se trabalhe com esse operacional é de R$ 1.000 por contrato, para que você possa ter aí uma segurança, tá? Para se caso comece um mês aí que dê operações de stop, a gente tem a margem para estar revertendo isso daí. Iniciamos o dia com a ideia de no máximo 3 operações, tá? Caso as 3 sejam vencedoras, aí sim partiremos para uma quarta operação, caso o operacional nos dê esse sinal. Caso pague a quarta, aí podemos optar por uma quinta entrada caso o sistema dê esse sinal, tá? Agora, dentro das 3 primeiras, uma sendo stop, a gente encerra o nosso dia. Assim, a gente consegue fazer o que é mais importante em qualquer tipo de setup, tá? Que é limitar as nossas perdas, tá? Então, o nosso setup ele limita uma perda diária de 3 stops de 200 pontos. Caso a gente tome 600 pontos aí, né, que são esses 3 stops, a gente encerra o dia e só volta no dia seguinte. O setup ele vem se mostrando bem pagador, tá? Nos nossos backtests aí desde janeiro, ele pagou todos os meses, tá? Porém, eu gosto de deixar bem claro que não é um setup milagroso. A ideia aqui é ajudar o trader iniciante, né, a estar achando a consistência e conseguir fazer um dinheiro enquanto vai ganhando tempo de tela. O que se passou não é uma garantia de que vá se repetir, porque o mercado é soberano, ele vai para onde ele quiser, da forma como ele quiser, ele sobe ou ele desce, então não temos como garantir. Porém, o que temos como afirmar é que, seguindo a risco que foi o que é orientado para que seja feito nesse setup, a probabilidade de termos sucesso ela é maior. Né? Ficaremos ao lado aí das estatísticas, a favor das estatísticas. Vai pagar o mês de junho? Isso é algo que eu não tenho como saber e iremos descobrir juntos aqui, tá? E o que deu para perceber nas imagens aí, né, que o candle ele ficou verde, voltou a ficar branco, então nós temos que aguardar uma definição. Então ele ficou verde, aguarda. Nós só vamos executar a nossa entrada mesmo bem no seu fechamento, tá? Assim que ele confirme esse ponto aí, esse sinal de entrada. Então nesse caso nós compramos, né, ficou verde, fechou, a gente compra mercado, stop já numa ordem que eu tenho configurado ali de 500 de alvo e 200 de stop. E aí é só aguardar, não tem o que fazer, é aguardar o desenrolar da operação. O dia hoje ele começou com esse candle robusto aí, né, sinalizando uma alta. Só que aí teríamos que, era bem no começo mesmo, não dá para se precipitar. A gente, setup é assim mesmo, a gente opera o sinal e aguarda o desfecho, né? Adiantei um pouco o vídeo para que não fique algo muito longo.
Então, após nossa entrada, o mercado ameaçou até a continuar na alta, mas depois lateralizou, desceu e o Candle 10 já tinha voltado contra a nossa posição e nos estopou, tá? Como já aconteceu em outros dias, ele chegou a dar uma puladinha no stop, me deu um problema de estabilidade na conexão e na volta ele nos tirou da operação. Ele pulou o stop e na volta tirou. Creio eu que seja por causa do offset, ele nos tirou com um pouco menos do que os 200 pontos, né? Então, ao invés de dar menos 40 ali de prejuízo, ele deu menos 34. A partir daí, o que a gente confirma, né? O que a gente já tinha definido antes. Então, a partir daí, irei fazer no máximo mais 2 entradas, caso surja essa possibilidade. O que eu arrastei na tela aí, porque eu tinha ficado com a sensação de não ter alcançado os 200 pontos e que ele tinha me estopado aí de forma aleatória, mas não. Eu tracei a linha até para ver certinho, realmente ele chegou a bater os 200 e alguma coisa e estopou mesmo, tá? Porque quando a gente perde, né, quando a gente toma stop, a gente às vezes fica com essa sensação, né? Essas teorias de conspiração que algo possa ser manipulado, isso daí, cara, pelo que eu percebi, é só fruto da nossa mente criativa, né? Que fica tentando arrumar desculpa para os insucessos, para as perdas. E não, realmente ele alcançou os 200 pontos e nos tirou da operação, tudo dentro do esperado, do planejado. Não é o que eu queria, mas foi o que aconteceu. Então aí eu coloquei até uma linha aí, posicionei no ponto onde seria o stop para poder fazer esse cheque, e realmente eu percebi lá que ele realmente pegou, tá? Ele chegou a passar o nosso ponto de stop. Adiantei mais um pouco o vídeo aqui para o Candle 13, que foi o segundo Candle que no dia aí nos deu mais uma entrada na ponta compradora. Então aí no seu fechamento comprei a mercado, mais uma vez 200 pontos de stop, 500 de alvo, e aí também não tem mais o que fazer, tá? Aguardar até que se desenrole aí. Adiantei aqui mais um pouco, tá? Porque para quem acompanha os vídeos anteriores, viu que nosso operacional ele trabalha com entradas simultâneas, tá? Então estaríamos aí fazendo a nossa terceira entrada do dia e última, uma vez que a primeira já foi stop. Então a partir daí não fazemos mais nada, aguardaremos até o fim das operações. Quando entramos aí em duas posições, o software ele já calcula um preço médio. Então ele dá uma bagunçada, ele coloca um stop a 117, um a 282, um alvo ficou a 580, outro a 417. Porém, o que vale é a posição com relação aos pontos de entrada, tá? Então ambos, tanto para o stop quanto para o alvo, ambos estão a 200 pontos de stop da entrada e a 500 o alvo do ponto da entrada. Por isso que é interessante já deixar uma ordem oco lá configurada com alvo e stop, porque aí o software já faz automático. Porque fazer isso na mão, na hora, cara, dá uma atrapalhada boa, viu? Que aí você tem que ficar fazendo conta e às vezes é um dia que tá muito rápido e a gente acaba fazendo besteira. Aí eu voltei aqui no Candle 15 também para frisar o que eu comentei, tá? Nós já estávamos na terceira entrada e o 15 deu um outro sinal. Segundo o nosso operacional, não faríamos essa entrada. Por quê? O mais importante nesse caso de hoje foi que já tínhamos tomado um stop. Então a gente limita o nosso dia, nosso operacional, a 3 entradas. E essas já tinham sido feitas, tá? Então encerra por aí, não fazemos mais nenhuma entrada. E supondo que não tivéssemos feito a primeira entrada, caso não tivesse dado sinal e a gente não tivesse feito a primeira entrada, também não compraríamos esse ponto. Por quê? Porque o nosso operacional, através dos testes, mostrou que quando ficamos com 3 posições abertas, na maioria das vezes, quando acontecia esse tipo de situação, era mais prejuízo do que lucro, né? A gente, quando acontecia essas situações, era muito mais stop do que gain. Então nós filtramos essa forma de operar, tá? Então eu parei nesse ponto aqui para vocês observarem isso daí.
Nesse ponto aqui, o que eu queria mostrar para vocês é que, em hipótese alguma, a gente vai movimentar o nosso alvo ou o nosso stop, tá? Perceba aí que tanto o candle 20 quanto ao candle 21, eles ficaram a 10 pontos de pagar a nossa operação. E nós não antecipamos a saída, tá? Como o pessoal gosta de dizer no mercado, não alfaçamos, né? Ou é alvo ou é stop. Vocês vão observar aí que no candle 22 ele pagou nossa primeira entrada. Poderia não ter pago, poderia ter revertido, descido e nos estopado. Faz parte, mas não devemos movimentar. Muita gente fala, não, mas 10 pontos põe no bolso. Não, porque se a gente faz isso dessa vez, ficou a 10 pontos, sai na mão. Aí beleza, você já pegou 10 pontos a menos. Aí amanhã, você vai estar fazendo isso pro stop. A operação começou a andar contra você. Antes de chegar nos 200 pontos, quando chegar nos 150, 170, você já vai começar a pensar em proteger, em sair para perder um pouquinho menos. Aí você vai ver que ela não vai pegar seu. Você vai sair, vai ver que ela não pegou seu stop, vai voltar e vai pagar. Aí no outro dia, que você protegeu de 10, fala: não, hoje está a 30 pontos, então eu vou sair. No final das contas, a conta não vai fechar, tá? Porque nós trabalhamos com esse risco retorno de 2,5 para 1. E trabalhar dessa forma é imprescindível para que, no longo prazo, tenha um saldo positivo. Se for ficar abandonando e abortando todas as saídas, saindo na mão, vai dar ruim. Não... Então tem que seguir a risca. Mas ficou por um tique de pagar e voltou e estopou. Faz parte. Isso já está previsto aí dentro das estatísticas do nosso operacional. Então tem que ser feito dessa forma, tá? A partir do momento que entrou, não mexe em mais nada. Adiantei mais um pouco aqui. Vocês podem ver que aconteceu a mesma coisa, tá? O candle 29 ficou a pouco de pagar a nossa operação, não mexemos, aguardamos e o candle 30 pagou a nossa terceira e última entrada do dia, tá? Depois que pagou a primeira entrada, o mercado subiu mais um pouco, depois ele recuou, chegou a descer aí aproximadamente uns 200, 250 pontos. Mas no final das contas ele voltou a subir, foi um dia que, graças a Deus, foi a nosso favor, o mercado dessa vez resolveu andar a nosso favor. Então, por isso até do título, né, voltamos ao jogo, porque semana passada, para quem acompanhou, viu que foi tensa, o setup deu poucas entradas, e as 3 entradas que deram, tomamos stop, né? Então, hoje começamos a semana com o pé direito, tá? E tomamos um stop e 2 gains. E como eu mencionei, né, o nosso risco retorno de 2,5 para 1, a gente sai com um saldo positivo hoje de R$ 166. Por que o 166 e não 160? Pelo fato da primeira entrada onde deu stop, ele pulou o nosso stop, voltou lá no offset e ao invés de nos estopar aí com 200 pontos menos 40, estopou com um pouquinho menos, que deu esses R$6 de diferença, ok? Aí eu adiantei bem aqui o mercado, tá? Próximo já do nosso fim, né? Porque o nosso operacional opera só até meio-dia, para mostrar para vocês que tanto o candle 30, que foi o que pagou a nossa operação, quanto ao candle 35 deu sinais de entrada. Porém, nós não entramos, tá? Porque, como eu já disse, né? Desculpa até ser repetitivo. Quer dizer, desculpa não, né? Eu quero ser bem chato nesse quesito, sim. Porque, como eu disse, o setup não é milagroso e o milagre está em suas mãos, né? Em respeitar o operacional como deve ser feito. Porque todos esses dados aí, nossos backtests, eles trabalharam filtrando tudo esse tipo de situação, né? Eu até marquei, fiz essas marcações com essas linhas aí amarelas e coloquei também umas fúcsias, tá? Da outra entrada, né? Então é o ponto central da entrada, de baixo stop e de cima o ganho. E vou deixar até na tela aqui uma imagem para vocês poderem verem que logo após meio-dia alguma coisa, as duas entradas foram estopadas, tá? Então se tivéssemos desobedecido, desrespeitado o operacional, estaríamos devolvendo aí R$80 para o mercado. Ao invés de sair com esse valor de 160, sairíamos apenas com a metade, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar frisado isso, tá? Respeite a forma como se opera, tá? No canal tem um vídeo detalhado onde a gente mostra alguns resultados de meses anteriores e também mostramos aí com mais detalhes como se deve operar, tá? Bom, vou ficando por aqui. Quero agradecer
a quem nos acompanhou aí. E mais importante do que ouvir e falar e mostrar alguma coisa, é que vocês tirem suas próprias conclusões, que comprovem, né, por si só os resultados e a forma como se opera esse setup, né? Então eu vou pedir para vocês que tiverem interesse entrar em contato através do e-mail operacionalgasa@gmail.com. É só mandar o nome, o WhatsApp e a cidade de onde vocês estão falando, que nós mandaremos aí sem custo algum, tá? De forma totalmente gratuita, o nosso operacional por um período teste aí de 30 dias, para que vocês mesmos possam aí fazer o teste de vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos com o pregão aí do dia 15. Espero que seja positivo como hoje. Muito obrigado. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.